Araraquara, 11 de fevereiro. Acompanhe os destaques das principais manchetes do agronegócio do Brasil e da nossa região do nosso noticiário Plantando Notícias desta terça-feira. Plenário pode votar medida provisória que altera regras sobre dívidas rurais, a maior da história. Dados meteorológicos apontam que chuva desta segunda-feira em Botucatu foi de 270 milímetros. Chuva que levou o caos para São Paulo deve avançar para outros estados. E vamos para as notícias. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar a partir desta terça-feira a medida provisória 897/19, que prevê a criação de fundos de garantia para empréstimos rurais e faz várias mudanças relacionadas ao crédito rural. Para ser votada, a medida provisória depende da leitura do ofício de encaminhamento pela comissão mista que analisou a medida. O projeto de lei de conversão trata ainda de linhas de subvenção para a construção de armazéns de cereais e aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. Segundo o texto, não haverá limite de quantidade de produtores rurais que poderão participar de um fundo, que contará ainda com cotas dos credores. Poderá haver vários fundos, chamados de fundos garantidores solidários, contando que cada um deles tenha no mínimo de dois devedores, contribuindo com 4% dos saldos devedores, igual ao percentual incidirá para os credores. Caso exista um garantidor da dívida, pode ser um banco, por exemplo, sua contribuição será de 2% do saldo devedor. A perspectiva do governo é estimular a concessão de créditos por bancos privados devido a uma maior garantia, desde que se mantenha a proporção das cotas entre essas categorias, devedor, credor e garantidor. Os percentuais poderão ser aumentados. A medida provisória também permite ao proprietário rural oferecer parte do seu imóvel como garantia nos empréstimos rurais, vinculando a área a um título. O Plantando Notícias abre um espaço para falar sobre as fortes chuvas. A chuva que atingiu Botucatu nesta última segunda-feira foi a maior já registrada. Foram cerca de 270 milímetros da meia-noite até o meio-dia desta última segunda-feira, segundo os registros da Estação Meteorológica da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp. O maior volume concentrado foi entre a 1h e 4h da manhã, com 122 milímetros. Com a chuva intensa, o rio Lava Pés transbordou, inundou casas às margens, danificou e removeu pontes em seu percurso. Os dados meteorológicos apontam para uma chuva intensa, mas muito menor do que ocorreu de fato. Não há registros de algo maior na história de Botucatu para apenas um dia. Para esta terça-feira, portanto hoje, a chuva continua, segundo a previsão, há uma estimativa de 40 milímetros de chuva para Botucatu. E os estragos? Ao todo, 7 pontes caíram e outras 5 ficaram danificadas. As pontes que caíram são Rua Coronel Fernando Prestes, no centro, Avenida Itália, Garagem Municipal, Rua Rafael Sampaio, no centro, Rua Mando de Barros, no centro, Rua Prefeito Tunico de Barros, no centro, Estrada do Morreto, acesso da SP 191 e Fazenda Experimental do Lajeado, na Unesp. Em decorrência das chuvas, 6 ruas estão com o trânsito interditados e os motoristas precisam de atenção. Principalmente são as ruas que estão no arredor destas pontes. Ainda sobre as chuvas, são esperadas pancadas de chuva no norte paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Confira a previsão. O estado de São Paulo amanheceu debaixo d'água nesta última segunda-feira, após a passagem de uma frente fria. Na região metropolitana, os rios Tietê, Pinheiros transbordaram com acumulados que chegaram a 160 milímetros em menos de 12 horas, de acordo com o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais.
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, uma das principais empresas estatais brasileiras de abastecimento, também ficou debaixo d'água. No interior, os maiores estragos aconteceram em áreas do Cinturão Verde da Grande São Paulo. Choveu mais intensamente que o normal na costa de Santa Catarina e do Paraná, em boa parte do Sudeste e Centro-Oeste. Em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, choveu mais de 200 milímetros em 5 dias, apenas 100 milímetros a menos que o normal para todo o mês de fevereiro. As atividades de colheita de soja e plantio da segunda safra do milho foram paralisadas pelo excesso de chuva. Também choveu intensamente nos primeiros dias de fevereiro em Goianésia, alguns locais com mais de 300 milímetros. A invernada não para, mas muda da posição, acontecendo no norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Minas Gerais, Sudoeste de Goiás, Sul do Espírito Santo, Leste, Centro e Norte do Mato Grosso do Sul e Sul do Mato Grosso. Na zona da mata de Minas Gerais, onde o acumulado passa a 150 milímetros em 7 dias. As atividades do campo paralisam em áreas importantes como o Triângulo Mineiro, Rio Verde, Primavera do Leste, em Chapadões de Mato Grosso do Sul. Nos portos de Santos e Paranaguá, as atividades também prosseguirão, de forma que a chuva que levou o caos para São Paulo deve avançar para outros estados mais lenta até quinta-feira, dia 13. Portanto, por outro lado, o norte de Goiás, o médio Araguaia, Tocantins e Pará deve ter uma semana mais favorável aos trabalhos no campo. No Rio Grande do Sul, a chuva do fim de semana foi fraca e o norte do estado enfrenta uma estiagem superior aos 10 dias. As próximas precipitações somente retornarão mais perto do dia 20 de fevereiro, aumentando a chance de perdas na soja. Já na fronteira do Rio Grande do Sul, como o Uruguai, a estiagem começou em novembro passado e as perdas são bastante significativas. Eram estas as informações do agronegócio no seu Plantando Notícias pelo RCIA em Araraquara. Fiquem ligados em nossa página no Facebook ou em nosso portal www.rciararaquara.com.br. A qualquer momento voltaremos com mais notícias. Até mais!